gravação, para depois a gente poder disponibilizar para consulta. Então, deixo o meu boa tarde e vamos iniciar vendo que conteúdos vocês podem acessar no ambiente. Eu vou ir falando um pouco dos conteúdos do tutorial e do ambiente, e fico também de olho observando as perguntas de vocês aqui no bate-papo e a gente vai conversando. Eu vi também que tem alguns colegas que são de outros campos, que não exatamente aqueles que foram convidados para hoje, não tem problema nenhum, é possível a gente ir adiantando o trabalho, a gente só fez essa separação para que não fosse atender todos ao mesmo tempo e assim pudesse trabalhar com mais tranquilidade, escutando bem e a cada um que coloca suas dúvidas. Então, o curso ele foi organizado de forma que a gente pudesse trabalhar 4 etapas do processo de cadastro de um curso no SIGA-A. A primeira etapa, que é o cadastro de cursos propriamente dito, e a gente, olhando um pouquinho aqui o tutorial, a gente vê então que tem essa etapa aqui dos dados do curso, que vocês acompanham aqui no lado esquerdo da tela, os dados do curso e os dados do projeto pedagógico do curso. Quem acessa pela primeira vez e o campus está começando a se organizar, quando o campus está começando a se organizar para fazer o cadastro, ao acessar, percebe que já existem dados de curso cadastrados. O fato é que dos cursos técnicos e cursos de graduação que existiam no primeiro semestre, todos foram pré-cadastrados. Então, todos esses cursos, os dados do curso, foram preenchidos. Então, a gente acessa o ambiente colocando o usuário e a senha, clica no módulo acadêmico, procura buscar alterar, aqui no espaço curso, na aba CDP, procura buscar alterar, e ao buscar e alterar os cursos, vocês vão ver que diversos cursos do campus de vocês, os dados do curso, que é esse item 2 aqui, foram preenchidos com uma certa rapidez, com o intuito de fazer um teste para as primeiras matrículas. Vocês sabem que nós estamos com cursos FIC em andamento já no SIGA-A. Para viabilizar que esses cursos FIC pudessem estar em andamento e para que as matrículas acontecessem, para que os dados viessem do ingresso corretamente, pouco antes disso foi necessário fazer testes para ver se as informações vinham corretamente do ingresso para que pudesse ser feita a matrícula. E na etapa de organização desses testes, então, os cursos que existiam, os FIC foram cadastrados na íntegra, e os técnicos e graduação foram incluídos somente os dados do curso. Quando eu falo em dados do curso, eu me refiro então a essa tela, onde tem o nome do curso, o tipo de oferta, a titulação e outras informações relacionadas aos dados do curso. E quando foi feito esse pré-cadastro, foi incluído o nome do curso e o código que o curso tem ou tinha no ISAC, para que então pudesse ser feita a passagem dos alunos que estavam inscritos no ingresso para a realização da matrícula. O teste foi bem sucedido, hoje nós temos, ao menos no FIC, já temos alunos matriculados, e com a criação das turmas dos FIC, já mais de 100 professores hoje estão tendo acesso a um outro módulo, né? Vocês viram que o curso, que o acesso ao sistema, ele se organiza nessas caixinhas, né? Então, o registro acadêmico, os envolvidos com a gestão dos cursos, eles têm acesso ao acadêmico e os docentes têm acesso ao portal do docente, que está aqui um pouquinho cortadinho na figura. Então, a partir do momento que foram cadastrados todos os cursos FIC e que as matrículas ocorreram nos cursos FIC, a partir do momento que o professor passou a ter acesso à sua turma,
ele começou a conseguir explorar também as ferramentas do portal do docente no SIGA-A. Então, tudo isso está acontecendo nesse momento. Nós temos, então, cursos sendo cadastrados, aqueles cursos que iniciam agora no início do ano que vem, e temos professores utilizando o sistema ou procurando utilizar o sistema e só estão tendo acesso a esse sistema porque vocês fizeram a criação das turmas e a vinculação dos docentes e, posteriormente, as matrículas. Então, é nesse processo que nós estamos nesse momento. Então, como eu estava colocando para vocês, o cadastro de um curso ele é feito em 4 etapas, e a primeira etapa tem principalmente 2 telas. Uma delas é essa que eu estou mostrando de um modo geral aqui para vocês, e mostrando que no tutorial existem orientações de como preencher cada campo especificamente dessa tela. E em seguida a gente tem nessa etapa uma segunda tela que se refere ao projeto pedagógico do curso, que tem campos maiores, que são copiados e colados do projeto pedagógico, também é anexado o arquivo do projeto pedagógico, onde são questionados elementos que vocês buscam e encontram, a princípio, nos projetos. Tudo aquilo que não se tem certeza se é exatamente o que está ali no projeto que seria colocado. Por exemplo, ali tem um item metodologia e um espaço em branco para a inclusão desse item. Eventualmente, se vocês entendem que o projeto pedagógico não apresentou especificamente a metodologia, não tem ali o título metodologia, é possível esses campos colocar ver PPC. Mas, de um modo geral, tem se procurado buscar nos formulários dos projetos pedagógicos aprovados no Consup, no CEP, as informações e colocar nos devidos campos, que são todos obrigatórios para poder fazer o cadastro. E finalizar. Cada pessoa que faz um cadastro, ela é integralmente responsável pelo que ela está ali colocando. Por isso que ali no final também é solicitada a senha da pessoa que está cadastrando. E atualmente só tem acesso ao módulo de cadastro, a aba CDP, que é dentro do módulo acadêmico onde acontece o cadastro, os coordenadores dos RAs, os articuladores e as pessoas por eles indicadas, geralmente servidores do registro acadêmico. Se buscou organizar essa forma de cadastramento, esse, digamos, mutirão de cadastramento, de um modo que cada campus pudesse incluir os seus cursos e também contar com a ajuda da DEA na medida em que eventualmente não fosse possível cadastrar todos. Isso já ocorreu, essa ajuda da DEA no cadastramento dos FIC, para que a gente chegue num ponto em que todos os projetos estão cadastrados. A Débora de Lages está perguntando: quando temos um curso com 2 PPCs vigentes, devemos cadastrar os dados do último? Nós devemos cadastrar os 2 projetos pedagógicos, tanto o que está vigente, quanto aquele que os alunos estão cursando as últimas fases ou a última fase. Nós temos que ter os 2 projetos cadastrados no SIGA-A, para que os dados do histórico dos alunos possam ser migrados do ISAC para o SIGA-A. Só não precisam ser cadastrados no SIGA-A aqueles que não têm mais nenhum aluno ativo. Digamos que agora em dezembro se tenha a certeza de que um curso terminou, se esteja recebendo as últimas informações, se lance as notas no ISAC, encerra, não tem aluno que vai ficar pendente, digamos que socorresse. Então, esse é um curso que não precisa ser cadastrado. Mas o curso que tem 2 PPCs diferentes, vigentes, então deve se cadastrar ambos os PPCs. E a Marcela e a Cláudia perguntaram sobre os cursos FIC. Os cursos FIC que foram do último edital, todos foram cadastrados pela DEA.
Agora, em breve, nós temos já o período de matrícula, né, desse próximo edital. Os que não estiverem no SIGA-A precisam ser cadastrados. É o caso em Jaraguá-Hall? Tem cursos FIC que foram para o edital e não estão cadastrados? Marcela e Cláudia, vocês têm cursos FIC que vão entrar agora e que ainda não estão no SIGA-A? Então, está correto. Né? Então, se vocês vão no buscar alterar, procuram os cursos e não os encontram e precisam ofertá-los, esses devem ser cadastrados. Os FIC que já acabaram e que os alunos já se formaram, ficam lá no ISAC e só vão voltar a ser cadastrados no momento em que se entender que vai haver oferta. Aí, nesse caso, deve haver o cadastro. Então, os que possuem alunos formados não precisa e não se vê a perspectiva de ofertar a curto prazo, esses ficariam só no ISAC como arquivo. O ISAC ele vai ser desativado para cadastro, se é que já não foi, deve estar sendo desativado para qualquer tipo de edição e cadastro e passa a ser um sistema somente para consulta do que ficou lá. Sendo que os alunos que estavam no meio do caminho vão, então, migrar para esse projeto novo. Lá em cima, acho que ainda a Débora colocou assim, mas se só mudou a matriz, mas o projeto é o mesmo. É possível, então, cadastrar somente a segunda matriz. Apenas cuidando, então, com o código da matriz, para poder diferenciar o número de uma e de outra, conforme as orientações que estão colocadas no tutorial, e assim, então, cadastrar a segunda matriz do curso. Se o curso não foi completamente reformulado, se o curso não está diferente, então, daí seria, então, só o cadastro da nova estrutura, né, e matriz curricular. Então, a gente falou um pouquinho dessa primeira parte. Vocês têm isso tanto por escrito no tutorial, quanto em vídeo explicado com slides, aqui nessa partezinha do cadastro de cursos. Depois tem uma parte curta, uma etapa curta, que é o cadastro da matriz curricular. Então, vocês têm um videozinho tratando disso. O vídeo aqui no ambiente tem apenas 6 minutos. Então, agora o primeiro passo, novamente, é colocar o nome do curso. Porém, como ele já foi previamente cadastrado, então é só procurar entre as opções ali. Claro que no final vão contextualizar conforme todos os cursos do IFIS que vão ser cadastrados. Então, aí você vai procurar, então, o seu curso que ele já vai estar previamente cadastrado. Em seguida, colocar, então, o campus, então, o ofertante, e o turno. Então, se for matutino, vespertino ou noturno. Caso exista algum curso que seja ofertado no intermédio matutino e outro curso vespertino, então é necessário cadastrar 2 matrizes, uma para cada turno. Certo? Seguindo do grau acadêmico. No grau acadêmico, nós vamos colocar novamente a informação. Então, se ele é bacharelado, formação inicial continuada, licenciatura, tecnológico. No campo, possui habilitação, nós colocamos não possui. Então, mostrei aqui um trechinho do vídeo, para que vocês possam ver que dá para tirar algumas dúvidas assistindo o vídeo, e essa então seria a etapa do cadastro da matriz, e vocês viram que a professora Fabiane, quando ela me explicou a matriz, ela colocou sobre o cadastro de matrizes diferentes se o curso tem turnos diferentes. Então, uma oferta matutina, que é separada de uma oferta noturna, é feito o cadastro das 2 matrizes separadamente.
Já no caso que a Débora estava colocando, a gente já estava falando da estrutura curricular que é diferente, foi modificada, por isso que o projeto é diferente, e então são cadastradas estruturas diferentes. Eu vi que a professora Elisa já está também conosco, nos ajudando aqui no bate-papo. Vamos ver onde que nós estamos nas dúvidas. A dúvida do Murilo, de Jaraguá. Temos cursos que ainda são por conceito. A Elisa explicou, então, a questão de que os cursos por conceito não estão mais no nosso RDP. E exatamente, ontem também eu estava na ADEA, eu assisti o pessoal atendendo uma ligação, não sei se era do Murilo, conversando sobre essa questão de que não é possível inserir conceitos no SIGA-A, e a expectativa já era de uma reestruturação desses projetos e adequação ao RDP. Então, se não aconteceu essa reestruturação, seria o caso realmente de conversar com a chefia DEP no campus para acelerar esse processo e verificar adaptações que possam, então, corresponder ao que o SIGA-A e o próprio RDP do IFES que propõe. Aí a Marcela e a Cláudia estão colocando que, referente às matrizes curriculares, sempre utilizaremos a opção em atividade, mesmo para cursos que já estão em processo de extinção. Sim, então os cursos que estão sendo cadastrados ali seriam os cursos ativos. E então, os cursos extintos não seriam cadastrados e a gente utilizaria o em atividade na medida em que a gente vai manter matrículas nas duas matrizes. E a Tatiana de Jaraguá coloca que o caso está sendo encaminhado, né, em relação ao curso com conceitos. Então, ok, estamos nos entendendo. Tem situações que são realmente complexas, porque elas lidam com o processo acadêmico todo do IFES, que vocês sabem como é isso no registro acadêmico. Todo dia vocês recebem certamente alguma questão complexa para analisar, mas em linhas gerais o sistema ele vai registrando as informações e integrando as informações como ele foi programado, e a gente então vai estudando aqui o funcionamento desse sistema e lidando com a nossa complexidade acadêmica, agora com mais essa variável que é a sistematização, que a gente espera que seja um facilitador, um organizador das informações, algo que também dê publicidade às informações que estão cadastradas e contribuam para a nossa organização. Débora, queres usar o microfone? Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem. Pergunta sobre o cadastro dos 2 PPCs vigentes. Eu entrei em contato com a DEA e eles me informaram que nós temos apenas um curso, um código de curso, por exemplo, curso técnico em análises químicas, LARES 237. Quando eu cadastro o curso, é que eu coloco todas aquelas opções de perfil do egresso, metodologia, etc, etc. Para eu cadastrar os dados de 2 PPCs diferentes, eu teria que ter 2 cursos com o mesmo nome cadastrados. E eles me informaram que era para eu usar apenas o PPC o mais atual, vai ficar vigente, né? Porque nós temos o PPC antigo, só acabando os alunos se formando, vai ficar vigente só o PPC de agora, de 2017-2. Então, ele me informou que era para eu cadastrar com os dados só do atual. Então, a gente teria que verificar em que medida é muito ou pouco diferente, porque realmente o que diferencia é o código da estrutura curricular, que tem o número do curso e o ponto 1, ou ponto 2, ou ponto 3, mencionando as diferentes estruturas. Para que a gente possa, então, ver em qual matriz a gente está matriculando. Teria que ver, assim, em que medida o curso está completamente reestruturado, revisto, especialmente até a carga horária total e tudo mais, né, para analisar, mas a princípio é possível apenas cadastrar as outras estruturas curriculares e numerar. Olha, isso aí nós entendemos, inclusive nós já fizemos
um curso com uma matriz diferente, uma estrutura diferente. É só nossa questão é o PPC, porque o PPC mudou. O curso tem agora duas matrizes juntas, né? Os alunos anteriores que estão fazendo aquelas disciplinas que são seriadas e os novos alunos que vão entrar em 2018, que vão ser hora-aula com uma nova matriz. Eu digo, são os dados do PPC, eu só consigo colocar de um PPC, eu não consigo colocar os dados dos dois PPCs, porque eu tenho apenas um curso. E só no cadastro do curso é que você põe os dados do PPC. A gente tem cursos com o mesmo nome no mesmo campo e com números diferentes do ISAC. Se isso é respeitado, é possível fazer cadastros diferentes dependendo da complexidade da situação e do grau de diferença entre um PPC e outro, ainda que com o mesmo nome, mas números diferentes. Entretanto, essa orientação de apenas cadastrar o último, mas garantir as duas matrizes e fazer a matrícula de acordo com a matriz do aluno, também é válida e é possível. Ok, obrigada. Como é que está o processo de cadastro de vocês? Vocês conseguem responder no bate-papo, assim, se faltam muitos cursos, se já cadastraram um primeiro curso? Como é que está, por exemplo, Jaraguá do Sul? O campus Jaraguá, como é que está o processo de cadastro? Queria perguntar se vocês poderiam, ou no bate-papo, ou no microfone, ir colocando assim, como é que está esse cadastramento, quantas pessoas estão cadastrando, se falta muito ainda, se já está tudo cadastrado, se a matrícula fosse daqui a um mês, seria possível matricular, como é que nós estamos? A Tatiana de Jaraguá coloca que 2 cursos já estão completamente cadastrados. São 2 pessoas cadastrando. E você tem ideia de quantos faltam, Tatiana? Os demais que quiserem ir colocando também, se já iniciaram o cadastro e quantos já conseguiram cadastrar. Agora está me escutando? Agora estou escutando. Eu vou falar um pouquinho aqui, pode ser? Pode. Está falando a Elisa, da DEA. Eu sei que tu fizeste uma pergunta agora, talvez a gente aguarde essa resposta para depois tratar um pouquinho ali da questão que a Débora falou antes. Também tem uma questão do Murilo, pode ser? E vocês respondem só para não cortar no meio. Pode ficar à vontade para usar a palavra, Elisa. A Tatiana está dizendo que falta 5, né, dos que estão no ISAC. E, Débora, só voltando à questão ali que tu falaste, né, dos matrizes, a sensação que eu tenho, que a situação que tu descreves ali foi encaminhada dessa forma por conta da relação crédito-carga horária diferente em cada matriz. Não era por isso que foi encaminhado desse jeito? Que uma delas tinha uma relação de 15, outra de 18, eu não me lembro, só me ajuda a lembrar para a gente esclarecer bem isso. Microfone aí, né, Débora? Oi, Elisa, tá me ouvindo? Me escuto, pode falar. Tá. Não, aqui em Lages nós estamos com vários casos de cursos técnicos com 2 PPCs, porque vários passaram por reformulação. Então, sim, nós tivemos um caso de PPC teve que ser mudado, porque o crédito era 15 horas. O curso de eletromecânica antiga é 15 horas, o atual é 20, o crédito. Curso de ciência da computação, só temos um, mas é 18 horas, eles mudaram para a gente também. Agora nós temos curso de análises químicas, também, matriz nova, os 2 com créditos de 20, mesma carga horária, só que um é seriado e o outro é hora-aula. Temos o novo de mecatrônica, mesma coisa. Temos o novo de agroecologia também, antigo seriado, novo hora-aula. Temos todos os nossos cursos técnicos. Nós estamos com duas matrizes vigentes. Os alunos que já estavam vão acabar na antiga e os que vão entrar em 2018 vão entrar na nova. E o análises químicas já faz um ano que mudou e a biotecnologia entrou em 2017 2. Então todos
todos eles têm duas matrizes funcionando, vigentes. Não só casos de horas-aula diferentes, de crédito, né? Tem uns que têm o mesmo crédito de 20 horas, mas tem duas matrizes vigentes. Então, a gente tem uma diversidade de situações aqui lá. Então, Débora, talvez a gente tenha que tratar de forma diferente essas questões mesmo, tá? Porque a orientação de cadastro dos dois cursos, ela foi feita no momento em que a gente identificou que a relação crédito-carga horária era diferente, tá? Então, por isso que a gente optou por fazer dessa forma. Mas não quer dizer que isso vai acontecer com todos, entendeu? A grande questão é o seguinte, a gente sempre tem que ver se vai ter aluno ativo nesse curso antigo. Se tiver, a gente vai ter que fazer o cadastro necessariamente, né? O que pode acontecer, e até para facilitar, é não ter necessidade de cadastrar dois cursos, como a Glória falou há pouco, né? E aí, o que tu vais fazer? Tu vais fazer as equivalências todas das unidades curriculares e resolve o problema. Então, assim, a resposta, ela pode não ser única, tu entendes? Vai depender da situação de cada curso. Por isso que, assim, se quiseres, depois a gente pode conversar melhor, tu encaminha, a gente vai te ajudando, entendeu? Mas ficou claro para ti a diferença, então? Sim, foi o caso do curso de biotecnologia, que eu cadastrei um outro curso sem código, para poder criar uma estrutura e vincular o curso com código. Foi isso que eles me orientaram na DEC. Foi técnica e biotecnologia, que realmente a grade anterior era créditos diferentes. Vai acontecer isso também no técnico em eletromecânica, talvez a mesma situação. Porque eu não consigo criar duas matrizes curriculares com o mesmo código. Ele não me deixa criar duas matrizes com a única diferença, um seriado e um oral, os dois são o mesmo turno, mesma carga horária. Daí ele diz que aquela matriz já existe. Então, por isso que eles me pediram para criar um novo curso de biotecnologia para poder fazer essa nova matriz. Eu acho que foi isso aí. Então, é isso mesmo. Daí, até respondendo a questão, acho que o campus de Jaraguá do Sul, Raul, falou que também tem casos igual ao de Lages, né? Então, assim, ó, gente, depende muito da situação, a gente tem vários problemas diferentes para resolver e para encaminhar, né? Até agora a gente conseguiu encaminhar todos eles, como esse o de Lages, né? Não sei se vocês entenderam, mas cada curso, né, cada dupla de cursos, assim, antigo e novo, tem uma especificidade diferente. Mas, especificamente, quando a gente não conseguir cadastrar as duas matrizes, a gente tem que avaliar bem certinho se vai fazer o cadastro dos dois cursos ou não, tá? Então, eu sugiro também ao campus de Jaraguá do Sul, lá, né, que encaminhe o seu caso específico para a gente avaliar e ajudar por aqui, tá? Eu acho que fica mais fácil para a gente resolver dessa forma, analisando os dois PPCs e vendo a melhor forma de orientá-los, né? Porque esse cadastro ele tem que ficar bem certinho para depois não ter problema no futuro. Então, também para a gente que orienta, a gente sempre está dando uma orientação geral e relacionada ao funcionamento do sistema. As especificidades, é sempre importante continuar consultando a DEA, acho que a explicação da Elisa clareou essa questão, porque, de um modo geral, a gente faz o cadastro do curso antigo, faz o cadastro do curso novo, eles acabam que têm códigos diferentes, tem as migrações que acontecem, deve ter curso que tem até 3 projetos pedagógicos, e a gente tem utilizado as matrizes para o matutino, para o vespertino, para o noturno de um mesmo projeto. Nada impede que a gente use esses recursos como tem sido orientado, a DEA sempre vai dar a melhor orientação frente à complexidade do caso. Busquem esse contato por telefone, por e-mail, para tratar das especificidades. E aí a gente aqui consegue ir tratando do que é geral, né, do funcionamento do sistema para fazer esses cadastros. E também da dinâmica que a gente está seguindo para ter isso tudo cadastrado até o final de outubro, até meados de outubro, a gente conseguir alcançar essa quantidade de cursos de cada campus já todos inseridos no sistema, o que vai nos permitir olhar melhor a questão das equivalências, fazer uma conferência final das equivalências, na medida em que todos os componentes curriculares dos diferentes cursos vão sendo cadastrados, poder editar o cadastro feito, fazer ajustes, conferir tudo muito bem,
Também, mais adiante, vai haver um teste de migração dos dados dos alunos, verificar, então, se os históricos, a partir do momento que as equivalências foram cadastradas, que os componentes estão vinculados às estruturas, ver se os históricos correspondem ao que se espera, para que a gente vá se sentindo cada vez mais seguro para não somente fazer as matrículas dos ingressantes, mas também das pessoas que já estão cursando e precisam ter os seus pré-requisitos, as informações corretas, os próprios componentes curriculares ofertados para que realizem a sua matrícula. Então, quanto antes a gente vai seguindo esse processo do cadastramento e encerrando, antes a gente faz as análises necessárias para terminar o processo. Então, depois do cadastro da matriz curricular, que é um pouquinho mais curto, que vocês têm o vídeo detalhado e informações também no tutorial, a gente tem o cadastro dos componentes curriculares, que vocês já têm estudado, têm cadastrado e têm visto que eles são ou unidades curriculares ou atividades. Pode acontecer do projeto pedagógico explicar, detalhar um componente curricular como uma atividade que é realizada pelo aluno, que é obrigatória, e que não é exatamente uma unidade curricular. Tudo aquilo que não estiver explicitado no PPC como diferente, seria, então, uma unidade curricular. Para cada um desses elementos, tem todo um detalhamento de informações que vai desde o código, o nome da unidade curricular, a carga horária, a ementa, a bibliografia, e até chegar na questão dos pré-requisitos, correquisitos e equivalência, que envolve a explicitação de códigos das unidades curriculares, como exemplificado aqui no Moodle, e também mais detalhado em informações que a gente deve disponibilizar nos próximos dias. Existe uma explicação inicial aqui sobre como fazer o cadastro das equivalências, e conforme a gente vai estudando, mais e mais detalhamento a gente vai conseguindo enviar para vocês de como fazer esse cadastro. Nesse primeiro momento, já está sendo, acho que, uma vitória para todos nós conseguirmos que todos os nossos cursos em cada campus estejam representados no sistema, com a sua estrutura cadastrada, com os componentes vinculados a essa estrutura, com as fases bem determinadas, né, que o sistema chama de níveis. Mas no momento seguinte, esse refinamento das equivalências vai sendo cada vez mais necessário, a explicitação dos pré-requisitos, dos correquisitos e principalmente das equivalências, com todos os seus códigos possíveis, para que possa, então, haver a certeza de que os históricos estão funcionando. A estrutura curricular seria, então, a última etapa, depois de cadastrados todos os componentes no seu detalhamento. É feita, então, a vinculação desses itens. A gente tem também isso na forma de figuras, né, as etapas do cadastro da estrutura curricular. A gente tem elementos que têm explicações ali de como lidar, como, por exemplo, a carga horária por período letivo mínimo, a carga horária de componentes curriculares isoladas, né? Algumas questões vocês não vão encontrar no PPC e vão precisar ou consultar a chefia DEP, os coordenadores de curso. E quando não houver nenhuma explicação, nenhum senão para o cadastro, vocês podem colocar o mínimo e o máximo que o componente aceita em termos de carga horária mínima a ser cursada. Então, o mínimo para um aluno estar matriculado num curso que a matrícula é por componente curricular são 20 horas, um crédito. E o máximo que o sistema aceita para um semestre seria 1.800 e poucas horas. Sendo assim, é possível, então, não especificar, ou seja, cadastrar o mínimo possível e o máximo possível, de forma que fique livre essa questão da matrícula, ou especificar
qual é a carga horária mínima em que deve haver matrícula, a carga horária média e a carga horária máxima, isso se está escrito no PPC ou se existe uma organização de gestão que necessita que os alunos, por exemplo, estejam matriculados em todas as unidades do semestre para poder seguir em frente em cursos que a matrícula não é seriada. Então, é preciso colocar ali que o mínimo é todas as do semestre. Então, tudo exige uma análise, né, da questão para saber o que colocar em cada item. A gente tem isso apresentado ou por escrito, ou por esquema, ou explicado em vídeo com maior detalhamento, e só realmente no momento que vocês estão cadastrando e explorando esses tutoriais é que podem, então, surgir dúvidas, que podem ser perguntadas ou pelo fórum e por mensagem aqui, ou diretamente com a DEA, que tem sempre atendido a todos muito bem. A Tatiana perguntou, temos curso Certifique no campus e no cadastro das unidades curriculares, no item tipo de oferta, tem opções de Certifique ou Subsequente. Mas temos um curso que é Subsequente Certifique. Qual escolher? Tem também a questão assim de como é que é validada a carga horária do Certifique, como é que ela é colocada ali, né, no cadastro, porque até é possível colocar apenas subsequente, mas é necessário fazer o cadastro do componente curricular que é validado pelo Certifique. Então, e aí não teria muita diferença ou importância colocar, né? O ideal era sempre escolher a opção Certifique nos cursos. Certifique ou subsequente. Então, quando ele tem a especificidade do Certifique, mesmo ele sendo um Certifique subsequente, optar pelo Certifique para que possa fazer os filtros, enfim, e as organizações ali para o sistema que são voltadas especificamente para cursos que têm Certifique, independente do seu grau. Deixa eu ver se eu entendi. Ou ele é um subsequente que também é Certifique, qual escolher, né? Então, quando é Certifique, havendo a opção ali Certifique, colocar Certifique. E isso é obrigatório, colocar a prática e a teórica separada, porque todos, na verdade, têm um campo para a prática e para a teórica, e quando você não bota a prática, fica tudo teórica. Não é só no Certifique que aparece esse campo da prática e da teórica. A Tatiana colocou, né, que quando vai cadastrar um Certifique, pede a carga horária prática e teórica no componente, é isso, né? Então, sempre que vocês não souberem, coloquem tudo como teórica, se o PPC não explicita, e aí a prática não tem. A Marcela e a Cláudia colocaram, temos dúvidas sobre o código utilizado para cadastrar a estrutura curricular. O tutorial fala para que, quando for cadastrada mais de uma estrutura curricular, utilizar, por exemplo, 0037.1. Como é necessário cadastrar para cada matriz, turno vespertino, noturno, uma estrutura curricular, como fazemos o código? Um para cada turno? Sim, vocês podem colocar o 0037.1, 0037.2, 0037.3... E então aí seria depois do ponto a versão, né? Aí a versão 1, 2, 3, conforme o número de estruturas que vocês têm. Geralmente é até 2, né? No código da estrutura, sim. Cadastramos no SIGA a estrutura curricular para o técnico em Química 161, presencial matutino técnico. Utilizamos o código 0161.1 na estrutura.
Podemos utilizar o 0161.1 para técnica em química tarde técnico. Na estrutura, sim, o que muda é a matriz do matutino e do vespertino, porque o que a gente está vendo ali é que é o código da estrutura, correto? Abrindo aqui a partezinha da estrutura. Ali é que pede o código, né? O dados do currículo, código. Então, se é a mesma estrutura curricular, aí é o mesmo código. Talvez, como no Isaac, a gente usava alguns nomes, assim, vamos ver assim o cadastro da matriz. Né? No cadastro da matriz, ele não nos pede um código, são apenas esses pontos aqui, é bem curtinho. Curso, campus, turno, grau. Ele não, o que pede o código é o código da estrutura. Aí a Marcela coloca, mas no nosso caso é a mesma estrutura curricular, só muda o turno. Teria mesmo que fazer outro código? Na verdade, você cadastraria a matriz curricular do vespertino e a matriz curricular do noturno. Lá não tem código. É na estrutura que tem o código. E aí você pode cadastrar uma única vez a estrutura, portanto, com um único código. Só que se há mudança na estrutura curricular, que é o caso de alguns cursos que foi colocado aqui, onde, digamos assim, uma unidade curricular não é mais na primeira fase, passou lá para a terceira fase, ou teve mudança de carga horária das unidades curriculares, dos componentes curriculares, aí isso a gente tem uma outra estrutura. E aí, quando tem, então, a outra estrutura, daí seria uma estrutura 2, que está vinculada ao curso. Então, o matutino e o noturno, eles têm a mesma estrutura, mas são matrizes diferentes. Pelo que eu estou vendo, o pessoal está cadastrando firme e as dúvidas que surgem são aquelas que surgem para quem realmente está cadastrando, para quem já está avançado no processo, já cadastrou um e vai cadastrar o próximo. As questões que já há muito tempo também eram complexas, são complexas no campus, o Certifique ainda é uma coisa nova para todos, né? O IFSC, que é uma das únicas instituições da rede federal que realmente aplica esses projetos. Então, o que já era complexo continua complexo no SIGA-A. A complexidade não mudou. Mas o que muda é o sistema onde a gente cadastra essas informações todas dos nossos projetos. Então, na medida em que se enfrenta essas 4 etapas, que é essas 2 telas do cadastro, a tela curtinha da matriz, a parte bem trabalhosa do cadastro dos componentes curriculares, a diferenciação se é uma atividade ou se é uma unidade curricular, até chegar no cadastro da estrutura, na medida em que se enfrenta essas 4 etapas, se procedeu o cadastro do curso, se respira aliviado, começa a conferir as equivalências para ver se a migração do sistema dos dados dos alunos que estavam no Isaac tem potencial de funcionar, em função dos códigos que estão sendo, então, utilizados. Os códigos de equivalência têm que ser todos cadastrados para que o Isaac, as informações que vêm do Isaac consigam fazer sentido dentro do SIGA-A e para os históricos funcionarem. Então, no momento que vocês estiverem concluindo o cadastro de cursos, sempre é bom desde já estar atento e estudando bem as equivalências, mas enfrentando essa etapa
mais, digamos, grossa, assim, de colocação dos dados, é possível ir fazendo o refinamento de conferir, então, o cadastro das equivalências e procurando, assim, tentar alcançar esse prazo de daqui a um mês e pouco a gente já ter avançado bastante. A gente tem mais adiante aqui no curso uma lista dos cursos pré-cadastrados no SIGA-A, está localizado depois da etapa 4. Quando a gente clica nos cursos pré-cadastrados no SIGA-A, até pouco tempo atrás, essa era a quantidade de cursos e os nomes dos cursos que nós possuíamos até aquele momento. Alguns FIC não estão aqui listados porque o campus tinha eles aprovados, mas ainda não estava ofertando. Mas todos os FIC que estavam em oferta, os técnicos, a graduação, os nomes estão aqui listados, somente cursos novos que não estão nomeados aqui. Vamos ver um pouquinho mais lá adiante como é que está a situação dos cursos, então, dos campos que a gente está conversando aqui hoje. Está sendo perguntado sobre aproveitamento de componentes curriculares de outra estrutura curricular. É referente ao aluno que cursa em outra instituição e quer validar no IFSC? Não, seria referente a uma estrutura do próprio IFSC, esse aproveitamento. Agora, vamos lá Vamos ver qual é o primeiro na ordem alfabética aqui que vai aparecer para nós. Os que estão conosco hoje, Jaraguá do Sul. O Jaraguá já tinha um FIC cadastrado pela própria DEA. Temos a licenciatura que o Murilo está cadastrando ou já cadastrou, certo, Murilo? Ciências da Natureza, que é o Física, né? Só que os dois projetos, o Física atual, suponho, né? E o Física com os alunos ainda cursando. A Tatiana, é a Tatiana e o Murilo que estão cadastrando tudo, pelo que eu estou vendo, aqui no Jaraguá. E aí, então, Jaraguá, Tatiana e Murilo. E já bem avançados, vamos ver quantos que eles vão precisar cadastrar aqui. O Murilo com 3 cursos em cadastro e a Tatiana com 5 cursos com o cadastro em andamento. Acho que estão firmes para cumprir o prazo, pelo jeito. Certo, a Tatiana, Física, Moda e Química já cadastrados. Então, vocês também têm a Fábio Murara, sempre traz aí as informações mais diretas da fonte aí para o grupo, além de todo o contato que vocês têm no Fórum dos RAs, as informações. Então, pelo que eu vejo, está bem mobilizado o campus Jaraguá para finalizar esse cadastro em breve. Surgiu o curso... Oi? Vou fazer um comentário ali, o Murilo comentou sobre a questão de que ele não terminou Ciências da Natureza pela questão do conceito, né? Eu tinha respondido ali antes, Murilo, mas até conversei com o Campanini agora, realmente o sistema não aceita, na verdade eu já sabia que o sistema não aceitava conceito, né? E como a RDP não prevê isso também, todos os cursos que tinham conceito e passaram para notas fizeram uma tabela de conversão. Então esse vai ser o encaminhamento também para esses cursos, tá? Porque realmente o sistema não vai aceitar os conceitos, e daí a ideia é de encaminhar o projeto para alteração mesmo, né? Especialmente essa parte da avaliação. Aí a gente está vendo aqui, seguindo um pouco em frente, que Jaraguá Hall também, a Marcela e a Cláudia estão firmes lá e alguns já foram cadastrados. Se por acaso tiver algum FIC novo que não estava no edital, que está em andamento as aulas agora e sim está nesse edital agora que vai acontecer as matrículas a partir dos próximos dias, seria o caso de cadastrar. Se GW não tem nenhum FIC novo,
aí seriam só esses mesmo, que a Marcela e a Cláudia estão cadastrando. A Marcela ficou com 5 e a Cláudia ficou com 3. Então, eu acho também que GW cumpre o prazo e está dando conta do recado. Joinville, quem é que está aí de Joinville? Vamos ver quem é que veio na WebConf de Joinville, que eu vi que a gente está com bastante gente. Colegas, quem que é de Joinville que está na webconferência? Acho que a Sueli, a articuladora, não sei se ela veio hoje. Vamos procurar fazer um contato com Joinville, então, que pelo que eu estou vendo no bate-papo e estou olhando rapidamente aqui nos nomes de quem está assistindo a webconferência, não estou conseguindo identificar ninguém de Joinville que hoje participaria conosco. E Joinville não chegou a preencher ainda a planilha aqui, que é uma planilha editável onde a gente coloca os nomes de quem está cadastrando qual curso. E vamos ver, deve ser uma boa quantidade aí, Joinville, para cadastrar. Vamos procurar fazer esses contatos para ver, de repente até já cadastraram tudo, não sabemos, mas precisamos saber se precisam de ajuda, se falta muito, e por isso que a gente tem usado a planilha, para conseguir fazer a divisão, saber a quem perguntar, a quem oferecer ajuda. Depois nós temos Lages, a Débora e a Lidiane e a Aline. E, ó, esse foi legal que dividiram aí num grupo maior. Não fica muito pesado para ninguém, ainda dá para trocar umas experiências e tirar umas dúvidas e resolver no grupo como é que vão lidar com os desafios. Então, Lages trouxe bastante pergunta, está com bastante desafio, mas também, pelo jeito, está com um grupo bom lá, firme, para dar conta do cadastro dos seus cursos. Assim como os demais campos que a gente citou até aqui, todo mundo bem engajado e dando conta dos seus cadastros. Agora vamos ver lá Urupema. Urupema tem seus cursos também está presente na webconferência. Alguns eram FII que foram cadastrados pela DEA, até eu posso botar já os cursos desse último edital que já estavam aqui. Mas tem alguns cursos a serem cadastrados, o técnico em fruticultura e 2 cursos de tecnologia, alimentos e vinicultura. Boa tarde, Jefferson, tudo bem? Como é que estão os cadastros aí em Urupema? O Jefferson coloca, eu cadastrei todos. Ó, que coisa boa. Eu cadastrei todos, porém, como são poucos, aguardei essa reunião. Essa semana já devo cadastrarei todos. Eu cadastrarei todos. Ok, e não são tantos assim, acho que o Jefferson dá conta, mas também deve ter mais alguém aí no campus, talvez, para dividir. Mas também, se não tiver, não são tantos assim. Acho que nos próximos 30 dias dá para ir cadastrando e fazendo contato conosco para tirar dúvidas. Conversando aqui com vocês, vendo o pessoal que está hoje e vendo a planilha aqui preenchida, a gente sente que está andando. A gente sente que está dando certo a coisa, que está todo mundo conseguindo cadastrar no SIGA-A. O SIGA-A para nós parecia um bicho de 7 cabeças e agora a gente está vendo que estamos domando o SIGA-A. Nesse momento eu vejo bastante gente acessando a planilha, quem não preencheu está preenchendo já as informações, consultando. Temos aí 5 colegas acessando a planilha que a gente está olhando agora. Então, dá um alívio, uma alegria, uma tranquilidade em ver que sem muito barulho, aos poucos, como é característico dos registros acadêmicos, e com firmeza e com organização, estamos dando conta aí das tarefas.
Por fim, no nosso curso, a gente tem a questão de criar turmas. Vocês já fizeram isso nos FIC, nas matrículas dos FIC, criaram turmas, vincularam docentes, para poder, então, matricular os alunos, cada um na sua turma. A Débora está colocando que em Lages foram cadastrados mais 10 FIC que não estão listados na planilha. Se já estão cadastrados, se você tiver disponibilidade, pode incluir, mas também se já estão cadastrados, não é tão obrigatório, necessário incluir, porque é mais para a gente ver quantos falta ainda, se a gente vai precisar tentar ajudar mais, ou se as equipes dos campos estão dando conta. Então, se tiver condições, puder incluir, fica como um registro, mas não é obrigatório, tá, Débora, fazer essa inclusão se já estiverem cadastrados. Cada curso novo que forem cadastrar, eu acho que todo mundo sabe, mas nunca é demais repetir, entre em contato com a DEA para pegar o código, porque a gente coloca, então, um código no fim do nome do curso, que também é usado para a estrutura curricular. Procurem esse código junto à DEA, que tem feito um controle desses números, que é algo importante ali para depois para a gestão do sistema. Voltando à questão da criação das turmas, vocês devem ter sido procurados por docentes que estão fazendo o curso do Portal do Docente e ainda não tem um curso FIC, e acaba que eles não têm onde fazer o treinamento deles, onde experimentar o sistema. A quem puder ajudar, a gente pede que fiquem em contato com os docentes, que são os articuladores no campus de vocês, desse processo de capacitação dos demais colegas professores. E quando solicitado, se tiverem condições de criar turmas no ambiente de treinamento, no treinamento sig.ifsc.edu.br/siga, criar turmas, fazer matrícula compulsória de algum aluno que esteja lá no ambiente de treinamento, para que o professor possa treinar. Descentralizar esse processo é bom para todo mundo. Em cada campus a gente tem aí 6, 8 professores, às vezes 12 fazendo o curso, e vocês também, quem estiver aprendendo a criar turma, pode criar turma, vincular o docente, já oportuniza ao professor que ele tem um espaço para treinar a partir dessa inserção de vocês, dessa criação de turmas no ambiente de treinamento. Claro que vocês sabem, não é demais repetir, mas não é demais repetir, não criem turmas de treinamento no ambiente oficial. Caso forem criar turmas de treinamento para os professores, criem no ambiente de treinamento. A Débora pergunta se tem um relatório. Nós não temos ainda um relatório tirado do sistema, mas assim que forem cadastrados todos os componentes curriculares, vocês mesmos podem consultar nos consultas e relatórios, dá para consultar os componentes curriculares, para que vocês possam ter acesso a informações dos componentes. Agora a consulta fica um pouquinho furada porque falta ainda cadastrar todos os componentes que existem nos cursos do IFSC. Mas se vocês cadastrarem, por exemplo, todos os de Lages, vocês já vão conseguir tirar um relatório do campus de todos os componentes que têm cadastrados no campus, e acredito que isso auxilia a fazer as equivalências na medida em que o código de um componente de outro curso a unidade curricular poderá ser equivalente. Especialmente se já tiverem cadastrado a estrutura curricular antiga de algum curso que ainda está em andamento, é possível pegar esses códigos e fazer as equivalências. E nós também vamos disponibilizar orientações mais detalhadas ainda sobre as equivalências. Sim, a gente entende, Murilo. Sim, as equivalências podem ser acrescentadas sempre. O curso sempre vai poder ser editado e melhoradas informações e incluídas.
Mas é melhor, assim, a gente cadastrar todas as que a gente conhece, as que a gente ainda não sabe que existem, até por falta de um sistema que nos permitisse fazer essas consultas. Agora o SIGA nos permite tirar esses relatórios, ver o código de todos os componentes. Um exemplo simples é o do cálculo, né? Os campos que tem cálculo, acho que não sei se é o caso de algum aqui, é possível, então, começar a identificar, poxa, mas a gente tinha 5 cursos e 3 tinha cálculo, mas a gente não estava aproveitando. Então, vamos já agora vendo o relatório dos componentes curriculares, sabendo qual é o curso e qual é o código, é possível criar equivalências novas que não existiam antes, às vezes por falta de integração da informação, que é o que o sistema nos ajuda a fazer. Olha, só uma informação importante, quando a migração acontecer, e ela deve já estar acontecendo, acabei de falar com o Sérgio da DETIC, ele disse que nas próximas horas talvez a gente já esteja com a migração completa. Uma forma bem fácil de fazer a conferência é via histórico do aluno. Ajuda bastante, tá? Então a gente escolhe alguns alunos aleatoriamente, faz a conferência, só ali a gente já identifica os primeiros erros. Então, o caminho indicado vai ser sempre esse, ir pelo histórico e depois pelos relatórios. Ok. Lembrando também, né, os coordenadores precisam participar dessa etapa junto com vocês, na hora da conferência dos históricos. Certo, pessoal. Então, acho que as principais informações a gente conseguiu retomar. Não é nada novo para vocês que já vêm caminhando, né? Já vêm acessando o curso, vêm recebendo notícias da DEA. Vocês devem ter percebido o quanto esse processo caminhou. Vocês lembram quando teve aquela reunião do Fórum dos RAs em dezembro do ano passado, que o grupo se reuniu no auditório da reitoria, comparado com o uso que nós estamos fazendo do SIGA hoje, o quanto se cresceu e, enfim, o SIGA está implantado, né? Assim, algo que a gente estava recém começando a estudar o sistema, saber como é que funcionava lá em dezembro, hoje o sistema é uma realidade para nós. Então, vai ser possível editar componentes curriculares e acrescentar equivalências quando os coordenadores de curso percebem a possibilidade de novas equivalências, mas aquelas que são fundamentais para o histórico do aluno poder ser reconhecido nesse momento inicial já devem ser identificadas. Não, vocês fazem um primeiro cadastro do curso e, claro que como o cadastro é trabalhoso, vocês vão fazendo, vão colocando tudo que vocês podem e salvando. E logo no momento seguinte, aliviando essa questão de cadastrar, de ter todos cadastrados, ainda voltar nos componentes curriculares e ir colocando certinho o código das equivalências nesse retorno ao componente. Ele pode ser editado e alterado. Então, você entra ali no módulo acadêmico, no cadastro dos componentes curriculares e pode alterar um cadastro que foi feito, sim. Sobre a migração, a Elisa falou em hoje mesmo, né? Agora há pouco. A Elisa está nos escutando, se puder retomar. Marcela e a Cláudia perguntam se já há alguma data para a migração de históricos. Então, isso que eu falei agora era exatamente dessa migração. A DETIC já está trabalhando nesse processo, ele já foi concluído. Nas próximas horas ou nos próximos dias, a gente já terá no SIGA Ambiente de Produção e também no treinamento, os alunos atualizados, né? O treinamento vai nos ajudar a fazer o teste de matrícula que a gente vai encaminhar aqui em relação aos cursos técnicos, né? A virada de semestre, mais especificamente, e a matrícula na sequência. E para o ambiente de produção vai ajudar vocês a fazer essas conferências, tá? Como eu disse, o histórico é uma das melhores formas de fazer a conferência das equivalências.
E vejam só, então, que vai haver essa migração, os alunos eles vão lá para o sistema e em seguida, se vocês cadastram uma equivalência nova, o sistema passa a entender que aquela informação que o aluno trazia no seu histórico e que foi para o sistema ganha um novo sentido na equivalência do componente curricular. Então, dessa forma, se vocês acrescentam uma nova equivalência, aquela migração que aconteceu e o dado está lá no SIGA-A passa a ser interpretada de outra forma. Então, ao tirar o histórico do aluno e ver que está bagunçado, mas ao cadastrar as equivalências, o histórico cada vez mais vai se consertando. Não sei se eu estou correta, Elisa, nessa explicação, mas havendo a migração hoje e o pessoal identificando erros no histórico, pode ir consertando através da edição do componente curricular com a devida equivalência. É isso mesmo, Glória. Bem por aí o caminho, tá? E a ideia é que a gente vai ter, então, esse trabalho juntamente com os coordenadores de curso, porque eles também têm uma boa noção, né, da questão das equivalências, da sequência do aluno e tudo mais, e aí a gente vai fazendo as conferências. Quem não tiver com os cursos cadastrados, não tem problema, continue cadastrando e vá conferindo daquilo que está pronto, né? Não é a última migração, a gente está fazendo uma agora, exatamente para testar o processo de migração, não deixar tudo para o final do ano, né? E se ele funciona, todas as vezes que a gente quiser fazer, desde que acertado com a DETIC, a gente vai poder fazer. A ideia não é fazer isso toda semana, mas sim acertar. Acho que vale aqui falar também de que a gente ainda tem vários alunos no ISAC que estão com status incorreto, né? Então, isso vai aparecer bem claramente agora quando eles vão para o SIGA, tá? Então, qualquer alteração de status de aluno que seja feita no ISAC, porque se eu fizer no SIGA, depois vai ter outros dados que vão sobrescrever esses que estão ali, tá? A gente tem um banco de dados separado no SIGA, só para esses alunos de cursos FIC, que são os nossos alunos novos, que não estão no ISAC. Todos os outros alunos que vêm do ISAC, qualquer alteração que eu precise fazer, eu preciso fazer no ISAC. Essa migração é só para a gente testar e ver como é que ela vai funcionar, tá? Mas assim, então logo a gente tenha ela viabilizada, a gente encaminha um e-mail para todo mundo certinho com essas orientações, tá? Só é sempre bom chamar a atenção. Qualquer alteração desses alunos que não são novos, identifiquei que está com problema aqui, o status dele não está atualizado, essa alteração vai ser feita no ISAC, porque a última migração é a que vai valer, que vai ser feita só no final do semestre 2017-2. Tá? A migração agora, ela vem só com 2017-1, ela não vem com nada de 2017-2. Ok, pessoal. Dúvidas ainda? Estamos aqui à disposição de vocês, e é um grupo grande que está aqui hoje, a gente fica bem feliz. Estamos aí à disposição. Acho que a gente vai encaminhando para o final, então. Vamos lá, Débora. Temos algumas dúvidas ainda em Lages, que bom que a gente está aqui para ajudar. Oi, eu vou falar que é mais fácil de explicar, tá? Tá certo. Começamos a cadastrar o curso superior de processos químicos e ele tem 6 fases, né? São 3 anos. E no ISAC existe uma 7ª fase só com as disciplinas optativas, que são as eletivas, né? E daí tem o TCC e tem umas atividades complementares. Eu queria saber, essas disciplinas eletivas, elas têm, na 5ª fase tem eletiva 1 e na 6ª fase tem eletiva 2. E daí no ISAC existiam todos os nomes dessas eletivas, por exemplo, Libras e etc. Como que eu faço para cadastrar no SIGA-A? Eu cadastro todas elas na 5ª fase e todas elas na 6ª fase, como optativas, porque eles não sabem qual delas vai ser ofertada. Só uma delas será, mas são 5 ou 6 opções que existem. Então, a optativa com os dados completos do componente curricular devem estar lá cadastrados.
eu teria que verificar como é que é essa vinculação na estrutura. Então, todas essas que estavam como eletivas e antes era uma fase no fim, vocês já vão cadastrando os componentes curriculares, porque eles precisam estar, sim, cadastrados, com a sua ementa, bibliografia, carga horária. Eu só vou verificar como é que é feita essa vinculação na estrutura das eletivas, porque existe forma de colocar na estrutura a carga horária de eletivas e tudo mais. Então, é uma informação que eu vou estudar ali um pouquinho para te passar pelo fórum. Mas já vão cadastrando todos esses componentes e só o vínculo à estrutura que a gente verifica como que é feita essa vinculação. Quanto ao TCC, vocês podem cadastrar, então, como atividade e não como um componente curricular e colocar a carga horária do TCC. E quando o aluno completa, né, então ele vai fazer a matrícula nessa atividade, vai concluir a atividade e vocês podem vincular no momento correto da estrutura para que apareça para a matrícula. Então, só a informação. Oi. Pode falar. Foi bem curioso, porque quando nós somos... Existe o TCC1 na quinta fase e o TCC2 na sexta fase, e mais o TCC, que é a atividade e não o componente curricular. Então, a gente tem 3 TCCs, 2 como componentes curriculares, 1 como atividade de 200 horas no final. Então, na quinta, na sexta fase, o aluno vai estar matriculado no TCC, unidade componente curricular, e também junto no TCC atividade. Eles fizeram assim. Então, eu acho que é isso, né? Mas acho que não, eu acho que é isso, especialmente se cada um tiver a sua carga horária específica, aí sim, né? É isso mesmo que é feito. As complementares também, que são os cursos, etc., que os alunos têm que fazer, eu deixo lá também para ser vinculada quando o aluno ele pode fazer qualquer tempo essas atividades. Você cadastra como atividade essa carga horária que ele precisa ter cumprido ou não e que ele vai comprovar por processo, vai mostrar, né, vai entregar os certificados posteriormente para a coordenação para validar ou não aquele período ali, mas você cadastra essa carga horária total como atividade para o aluno cursar. E só vou verificar as optativas e esse tipo de atividade que não tem uma fase definida onde deve acontecer, como é que você vincula a estrutura. Então, fica anotado para a gente passar em seguida. Foi convencionado que é a fase, né? Então, 01, 02, e exatamente essa dúvida que eu tenho, né? O código que eu coloco no final. Do TCC é 05, é 06, ou qual é o código que eu coloco, que eu não sei em qual fase o aluno vai fazer. Se é na quinta ou na sexta, ele pode escolher. E assim como as atividades complementares, né? Pode ser qualquer fase, então eu teria que cadastrar ela com um número final de fase que eu não sei. Na verdade, esses números, o objetivo deles é facilitar para vocês quando vocês criam as turmas ou quando estão cadastrando o curso, que daí quando faz o componente curricular, depois para listar eles, para poder vincular a estrutura, aquele númerozinho ele faz diferença. Mas também é só para isso. Então, em casos específicos que vá precisar fazer um número diferente, o número ele tem essa lógica, mas é para facilitar para vocês mesmos buscarem os componentes curriculares que vocês precisam na hora de incluir as turmas, fazer as matrículas, precisam saber o código do componente curricular. Mas vocês tendo o número do curso, mais algum número, já vai dar um rol muito pequeno de componentes e facilmente vocês vão acabar localizando aquele que vocês precisam. Então, não precisam se estressar com uma variação de um número no final por conta da fase, até por saber, e se vocês forem ver, na verdade, vai acabar acontecendo no futuro de um único componente curricular do campus ser cadastrado em diferentes estruturas curriculares. Da gente não operar apenas com a equivalência ou exclusivamente com a equivalência, né, ou operar com a equivalência que seria ter vários cálculo 1 cadastrados, cada um com seu código conforme a fase e o curso em que se encontra, e aí você ter que cadastrar todas as equivalências. Não, aos poucos também a gente vai acabar tendo um único componente curricular cadastrado e compondo diferentes estruturas. Então, o número ele é importante para facilitar o trabalho de vocês, mas também não a esse ponto de estressar. É possível variar o número final da fase.
em qualquer classe, depende do número que ele tenha, né? Essa partezinha que você falou, eu não consegui escutar. Ele pode ser vinculado a qualquer fase, independente do número que ele tenha, né? Sim, exatamente, pode sim. Só que como na hora de fazer essa vinculação, ou num outro momento, na hora de criar as turmas, para buscar entre todos os componentes que existem no banco de dados, às vezes o número facilita, se convencionou números. Mas, sendo muito honesta, eu acho que em uns 2, 3 anos os números já vão estar bem misturadinhos, porque a gente vai começar a puxar componentes que já tem no nosso campus, né, para ir compondo novas estruturas, em vez de cadastrar o mesmo componente de novo com outro código. Então, são coisas que a gente também está aprendendo, é novo para todos nós, quem vinha do Isaac, que era tudo separado, e agora que tudo é integrado, é novo para nós os efeitos de cada experiência que a gente vem a realizar. Por tudo isso, esse númerozinho final da fase ajuda, mas não deve ser motivo de estresse. Só uma última dúvida sobre os FICs que nós cadastramos agora, que vão começar as matrículas agora quinta-feira, né? Quinta e sexta-feira e segunda-feira já vamos começar a matricular. E o que a gente verificou no SIGA é que para localizar uma turma de FIC, por exemplo, o nome do curso é Planejamento Estratégico, mas para nós conferirmos que turma que esse curso tem, aparece o nome do componente curricular na turma, que seria, nesse caso, Planejamento de Marketing. Nós não conseguimos pegar um FIC, né, o FIC lá, Planejamento Estratégico, e verificar quais turmas estão vinculadas nele. Fica difícil de pesquisar, e a gente tem que saber decorar quais são todos os componentes curriculares de cada FIC. É bem importante isso que você colocou, Débora, e vou te relatar outra experiência que é a nossa aqui no Cerfead dessas situações. Os FIC que têm uma carga horária de 40, 60 horas, às vezes 80 horas, e em geral é o mesmo professor que vai dar o FIC inteiro, atrapalha muito quando foi dividido o projeto pedagógico em 2, 3, 4 unidades curriculares, apenas com o sentido de dividir os assuntos. Os assuntos poderiam ter sido divididos no plano de ensino da unidade curricular maior. Então, a gente está vivendo os efeitos disso, porque para além de atrapalhar a criação da turma, porque você quer criar uma turma daquele curso FIC, mas aí depois você tem que olhar lá no PPC, afinal, quais são as unidades curriculares que compõem esse curso FIC, porque a turma é de cada unidade curricular. Para além disso, que vocês já estão observando agora, digamos que o FIC tem 3 unidades, você tem que criar 3 turmas. Imaginem o prof, porque o prof ele também vai preencher 3 diários, ele vai fazer 3 planos de ensino, daquelas 3 ou mais, ou 2 unidades curriculares, que no fim das contas era um FIC único. Não sei se é o caso aí, Débora, de ser um único professor para todo o FIC, né? Nós temos um FIC aqui, que é instalações elétricas, também que vai ter a matrícula. Nós ainda não cadastramos a turma, porque são 7 componentes curriculares dentro do FIC, com professores diferentes, e até agora o coordenador não me passou em qual dia, qual horário vai ser cada professor e cada matéria, eu não consigo criar as turmas ainda. Então, amanhã eu disse para ele, por favor, porque na quinta já tem matrícula e nós não conseguimos fazer ainda porque não temos essas informações. E eu entendo até o lado desse coordenador e da chefia DEP, porque realmente é algo que só começa a trazer implicações quando está sistematizado e tem regras para incluir. Antes era possível criar estratégias para lidar com isso, mas agora, nesse momento, o projeto pedagógico ele deve ser pensado também em função das características do sistema. Digamos que esse curso de instalações elétricas, que tem 7 professores, ainda tenha unidades assim de 10 horas, de 8 horas. Vimos alguns projetos em que a aula inicial, o primeiro dia de aula, seria uma unidade curricular, né? Assim, a apresentação do conteúdo seria uma unidade curricular. O dia da prova seria uma outra unidade curricular. Então, isso realmente vai se evidenciando o quadrado tentando ser colocado no redondo, né? Que não cabe.
E acredito que nesse primeiro momento a gente vai enfrentar a situação, cada um no seu campus, aprender com a experiência, viver a dificuldade e no momento seguinte já começa a adequação desses PPCs, pequenos ajustes, para que diminuam essas dificuldades. É mais ou menos isso, né, Débora? É mais ou menos esse tipo de situação, né? Que a gente está vivendo com esse curso, né? E só um detalhe que eu não sei se é contigo, mas nós fizemos já a matrícula do FIC de inglês aqui, e quando vamos fazer a matrícula do aluno, existe um campo lá que pede local onde terminou o ensino médio, como dado obrigatório para fazer a matrícula. Só que todos os nossos FICs só exigem um ensino fundamental, e os alunos não fizeram o ensino médio, e nós temos que colocar alguma coisa nesse campo. Eu não sei por que ficou preso a esse dado. Não poderia ser a última escolaridade do aluno, em vez de local onde terminou o ensino médio? Eu não trabalho diretamente com a matrícula e não sei se lá na DEA já teve alguma orientação para essas situações. Aqui a gente viveu outras situações em que dados eram obrigatórios, mas não vinham do ingresso e aí a gente não tinha para inserir, não exatamente esses, mas alguns outros. E como é que tem sido orientado? Não sei se a Elisa está conosco exatamente agora, se mais alguém da DEA está conosco. Sobre se é possível preencher com outra informação esse item obrigatório quando não se possui. Débora, só fala de novo para mim qual é o item especificamente que tu pensas em trocar. O item de escolaridade do aluno é um item obrigatório. E ele está escrito assim, escola onde terminou o ensino médio. Só que no caso dos FICs, os pré-requisitos aqui em Lages é apenas o ensino fundamental. Então, os alunos ainda não fizeram o ensino médio. Ah, entendi. Não, tu preenche com a última escola dele, não tem problema, mas vou te pedir que tu já encaminhe essa indicação para a gente verificar a mudança assim que possível com a DETIC, pode ser? Pode ser, inclusive, todos os técnicos concomitantes, os alunos não terminaram o ensino médio, né? Então, é uma informação que não é legal mesmo, porque os alunos não são exigidos a ter ensino médio nem para os técnicos aqui, né? Não, é exatamente isso. E aí a gente tem que cuidar, porque como o sistema é único, né? A gente vai ter que começar a diferenciar de alguma forma os diferentes níveis, mas aos pouquinhos a gente vai acertando, né? Acho que por hora fica claro que a escola que está ali é a última que ele esteve, independente, e daí para requisito vai dizer que tipo que é, tá? Ok, obrigada. Então, eu ainda fiquei devendo para a Débora algumas orientações sobre como vincular as optativas e a atividade TCC nos níveis da estrutura curricular, para dar uma informação mais fidedigna. Eu vou dar o retorno por escrito. Glória, Oi? sobre as optativas, eu não tenho certeza absoluta, acho que a gente tem que olhar assim, tá? Mas pelo que eu me lembre, um cadastro de curso que eu fiz, a gente tem que fazer todas elas em todas as fases que elas aparecem, tá? Eu não tenho certeza dessa informação, mas a gente pode ver isso depois com detalhes. Mas aonde aparece a opção de optativas, eu tenho que cadastrar todas elas dizendo que são as opções do aluno. Ok, então eu acredito que seja isso também, né? Faz o cadastro do componente curricular e depois vincula em todos os lugares para ele optar, mas em seguida a gente manda por escrito no fórum, que eu acho que também outras pessoas podem estar com essa dúvida, a gente aproveita e esclarece também para outras pessoas. Ok, pessoal? Acho que agradeço muito. Se tiver mais alguma dúvida, ainda estamos por aqui. Então, que legal, vamos lá, vamos cadastrando, vão surgindo as dificuldades e ninguém está sozinho, estamos aí, tanto a DEA firme, atendendo vocês no telefone, no e-mail do fórum, quanto o Moodle aí, com os tutoriais e com os fóruns de dúvidas que outros colegas também podem ler. Estamos procurando dar uma rede de apoio, uma estrutura e estamos vivendo essa mudança junto com vocês. Deixo um grande abraço e estamos sempre à disposição para atender vocês. Um beijo e até a próxima.
Tchau, gente. Até mais. Obrigada, tá? Qualquer coisa, estamos sempre aqui.